Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Você consegue imaginar do que as pessoas são capazes por dinheiro, respeito, uma carreira? Elas estão prontas para fazer as coisas mais terríveis só para conseguir. Por mais que eu não queira acreditar, infelizmente minha esposa me traiu e eu não ficaria chateado se ela falasse comigo diretamente. Mas não, ela me humilhou da maneira mais suja. E nós pagaremos por isso. Foi bem irônico como as coisas aconteceram para Brent e Audrey depois que eles se casaram. Inicialmente, Brent foi empregado como designer de CAD em uma empresa de destaque, enquanto Audrey estava no processo de estabelecer seu próprio escritório de advocacia. Avançando 6 anos, seus papéis financeiros se inverteram. Brent agora operava seu próprio negócio de CAD bem-sucedido em casa, especializando-se em projetar extensões de casas e fábricas, conversões de loft e garagem, e havia construído uma forte reputação para si mesmo. Por outro lado, Audrey estava utilizando seu diploma de direito trabalhando para a Charvos Corporation, onde havia subido na hierarquia até se tornar a gerente-chefe de contratos. Eles residiam na casa ancestral de Brent em Londres, que tinha mais de um século de idade, com tetos altos e correntes de ar. Desde o casamento, Brent modernizou a casa instalando janelas com vidros duplos e convertendo o menor quarto em um banheiro privativo. No entanto, Audrey nutria uma preferência por uma residência mais próxima do centro da cidade, embora ela nunca tenha vocalizado seu descontentamento diretamente. Em vez disso, ela sutilmente insinuou seu desconforto ao vestir mais roupas devido ao frio percebido ou expressar surpresa com as contas de combustível crescentes, apesar de sua capacidade financeira. Apesar dos sutis empurrões de Audrey para a realocação, Brent prezava sua casa em Londres, coincidentemente chamada de Brent também. Ele frequentemente provocava seus pais, questionando se eles o batizaram em homenagem ao bairro, ao que eles brincavam respondendo que a área tinha o nome dele. O local ostentava vários parques e lagos, fornecendo amplo espaço para a rotina de exercícios de Brent. Embora ele controlasse seu diabetes leve com medicamentos e não apresentasse sintomas externos, seu recente check-up médico o deixou preocupado. Sua densidade óssea diminuiu em quase 20%. Oh Deus, estamos discutindo substituição de quadril no meu futuro? Não é tão sério, apenas um suplemento de vitamina D. Como aquelas cápsulas de 7CS. Semelhante, mas como um diabético do Serviço Nacional de Saúde, você recebe todos os seus medicamentos de graça. Não apenas seu glucófago, mas também vitamina D3. Vou lhe dar uma receita. Sorte a minha. Tome um desses toda manhã, mas somente durante o inverno. Nos meses de verão, passe um tempo no sol. Alguns dias nublados serão suficientes. Quero que você ande por 1 hora todos os dias, ou faça 2 sessões de 30 minutos. Suas perspectivas sobre a vida eram diferentes. Audrey gostava de clubes, festas e da agitação de ficar bêbada. Brent, por outro lado, preferia a intoxicação. Embora eles frequentemente jantassem fora e socializassem, Brent se contentava com noites tranquilas em casa ou passeios nos parques locais. O primeiro desentendimento deles surgiu gentilmente durante o jantar. Quero que nos mudemos, Brent, ela começou, para algum lugar mais moderno, mais perto do meu local de trabalho e da vida noturna. Você sabe o quanto eu amo esta casa, ele respondeu, mas estou aberto a discutir isso. Essa vontade de se mudar é mais forte agora do que era, digamos, 1 ano atrás? Sim. Os Charvos estão negociando com os chineses há 6 meses. Você mencionou isso, parece intrigante. É, e na próxima semana 2 de seus executivos estão visitando para inspecionar nossas instalações. Instalações, plural. Outras empresas estão competindo por seus negócios. Não sei quantas, mas os chineses estão visitando todos nós. Você tem alguma ideia de quem são nossos concorrentes?
Não oficialmente, mas é bem fácil descobrir. Este é um desenvolvimento significativo para nós. Já mencionei antes o quão deliberados e cautelosos os asiáticos tendem a ser, mas eles finalmente estão progredindo em direção a uma decisão. Estamos sendo considerados. Estou emocionada por Charvoals e por você pessoalmente, considerando o esforço que você colocou nisso. Mas como isso impacta nossos planos de mudança? Imagino que você prefira ficar em Londres do que alugar um apartamento mais perto da vida noturna em Pequim? Ela riu. Brent não costumava fazer piadas. Se garantirmos esse contrato, será nosso maior negócio até agora. No final das contas, tudo vai se resumir a mim e ao CEO, Nigel. Eu cuido dos detalhes finos, e ele dará a aprovação final. Então, estamos falando de bônus, certo? Exatamente. Estamos falando de sua esposa indo embora com mais de $250.000, livre de impostos. Brent se animou. Uau! E eu gostaria que finalmente nos mudássemos daqui. Venda o lugar e nos mudaremos para mais perto da cidade. Vou adicionar meu bônus a tudo que ganharmos com a venda desta casa, e dividiremos a propriedade da nova. Claro, também decidiremos juntos onde compraremos. Tem que ser um lugar que você goste também. Certo. Já que você gosta de fazer acordos, que tal isso? Você garante seu grande bônus e nós nos mudamos. Se não, nós vamos tirar férias luxuosas para compensar. Então podemos reconsiderar a mudança no ano que vem. Parece fantástico. Já mencionei ultimamente o quanto eu te adoro? Antes da visita à China, Audrey e Brent experimentaram um aumento na hora de dormir durante os dias de verão. O desejo de Audrey parecia ilimitado. Eles costumavam fazer amor nos fins de semana, talvez uma vez por semana. No entanto, de repente, a situação mudou. Eles faziam amor quase todos os dias da semana, preferindo relaxar nos fins de semana. Brent se perguntou sobre o motivo dessa mudança, mas decidiu não expressar nenhuma suspeita. Finalmente, era um grande dia para Charvoals, e Audrey e Nigel apresentaram sua oferta de emprego. O processo levou a manhã toda, e Audrey voltou para casa no meio da tarde. Me diga, como foi? Brent perguntou. Deixe-me tomar um banho, e depois jantaremos em algum lugar, ela respondeu. O restaurante estava quase deserto devido à hora adiantada. Enquanto esperavam, apreciando seu vinho, Audrey compartilhou detalhes sobre seus convidados chineses. Vestidos impecavelmente internos Savir e Hou, eles eram mais altos do que o esperado, especialmente considerando as diferenças regionais de altura entre pessoas de Pequim e das regiões do norte em comparação com as do sul. Você teria admirado a mulher que eles trouxeram. Conte-me mais. Ela era deslumbrante, alta como eles, adornada com um vestido chinês tradicional vermelho e dourado. Nós chamamos de Sheugsan, mas eles pronunciam como Kipao. É escrito Kipao. Aquele com a fenda na lateral? Sim, o dela tinha fendas em ambos os lados. Apresentava uma gola alta, o que chamaríamos de gola mandarim, cobrindo os braços. Em vez de botões, fechava na frente com pequenos pinos, semelhante a um casaco dufle, mas intrincadamente bordado. E era incrivelmente justo. Curiosamente, ela mencionou que as fendas não são apenas para mostrar suas pernas, elas são funcionais para andar. O que ela era? Uma companheira? Duvido. Eles a apresentaram como sua intérprete. Os homens claramente entendiam inglês, mas fingiam que não. Talvez ela estivesse ali simplesmente para desviar a atenção, para que os empresários ingleses quebrassem o foco deles. Pode ser. Tenho quase certeza de que sou a única mulher com quem eles vão interagir nessa viagem. Talvez eles vejam você como uma distração, as apostas deles chegaram. Você acha tudo isso excitante, não acha? Brent disse. Sim, respondeu Audrey. Contratos podem não ser os favoritos de todos, mas eu adoro os detalhes. Quero dizer, muito hipnotizantes. Você tem estado bem ativo nas últimas semanas, especialmente nos dias úteis. Não que eu esteja reclamando, veja bem. Ela largou a faca e o garfo. Sabe, eu nunca realmente considerei isso.
Mas você está certo, acho que sim. Não sirva mais vinho, vou precisar de mais uma dose assim que chegarmos em casa. E foi exatamente isso que ela conseguiu. Brent mal teve tempo de fechar a porta da frente atrás de si. Eles estavam envolvidos em intimidade. Depois disso, a cama cheirava a intimidade, e Audrey roncava suavemente ao lado dele. Sentindo-se cansado, ele se perguntou o que o havia acordado. Ele repetiu em sua cabeça o que ela havia dito no restaurante, mas o que ele havia perdido naquela ocasião. Quando ele começou a adormecer novamente, ele se lembrou das palavras dela. Vou precisar de mais. Era uma observação sobre intimidade e vinho, mas não se encaixava muito bem. Você enche seu tanque de combustível ou taça de vinho quando já tem um pouco nele. Quando está vazio, você enche de novo. Ela queria fazer amor com ele enquanto já estava fazendo com outra pessoa? Era esse o verdadeiro motivo pelo qual ela queria tomar um banho assim que chegasse em casa? Talvez essa sede por emoções pudesse, por assim dizer, se espalhar para seu local de trabalho. Ela frequentemente trabalhava horas extras, especialmente com o CEO. Se essa atração a tivesse possuído enquanto ela estava lá, então Nigel provavelmente teria se beneficiado. Depois que os clientes chineses foram embora, a mãe de Audrey adoeceu de repente. Ela foi diagnosticada com um tumor cerebral. Quando a visitaram no hospital, o médico os levou para um consultório. Sua mãe estava reclamando de dores de cabeça há algum tempo, o médico perguntou. Na verdade, não, respondeu Audrey. Principalmente, ela tem tido problemas para dormir. Parece que ela não tem sido muito comunicativa, mas ela tem formação médica, o médico sondou. Sim, ela era farmacêutica. Ela se aposentou cedo há 2 anos. Agora eu me pergunto se isso contribuiu, Audrey ponderou. Ah, então é possível que ela estivesse se automedicando, observou o médico. Isso poderia ter piorado sua condição? Audrey perguntou. Provavelmente não. Ela provavelmente não sabia o que estava errado. Tratar dores de cabeça ou insônia não a prejudicaria, explicou o médico. Então, qual é o diagnóstico? Perguntou Audrey. Receio que o tumor esteja bem avançado e terminal. Não há mais nada que possamos fazer, o médico relatou sombriamente. Temos recursos financeiros, Audrey mencionou. Mesmo a cirurgia mais cara não melhoraria significativamente sua condição, respondeu o médico. Eu entendo. O que você sugere, então? Perguntou Audrey. Ela pode ir para casa amanhã. Ela ficará mais confortável em ambientes familiares. Monitore-a de perto e traga-a de volta se ela tiver fortes dores de cabeça, aconselhou o médico. Você tem uma estimativa de quanto tempo ela tem? Audrey perguntou. Não podemos ter certeza, mas eu estimaria até 6 meses. Estamos chegando ao fim. Sinto muito, o médico expressou simpatia. Ambos fizeram todo o esforço para convencer Sue, a mãe de Audrey, a se mudar para a casa deles. Havia bastante espaço, e com Brent trabalhando em casa, ele poderia facilmente ficar de olho nela. No entanto, ela permaneceu firme em seu desejo de passar o tempo restante em sua própria casa. Brent entendeu sua perspectiva e prometeu visitá-la todos os dias. Durante a primeira semana, ela solicitou uma conversa particular com ele. Preciso da sua ajuda com uma coisa, Brent. Claro, qualquer coisa, mãe. Eu tinha problemas para dormir, então tomei alguns comprimidos do trabalho como presente de despedida. Vantagens do trabalho, hein? Exatamente. Mas essas novas pílulas para dor de cabeça são muito mais eficazes para mim. Não preciso mais das antigas. E você quer que eu os descarte discretamente? Sim. Por que não simplesmente jogá-los no vaso sanitário? Eles estão no meu armário do banheiro e, honestamente, estou com dificuldade para alcançá-los agora. Eu cuido disso para você. Mas, por favor, não conte para Audrey. Ela sempre se preocupou com a possibilidade de eu me automedicar. Sem problemas. Como eles se chamam? São Rohypnol. Tomei 3 pacotes de 30 cada quando minha insônia começou. Eles são os brancos originais. Isso é significativo?
Então, quando a polícia descobriu que eles eram usados em encontros para tornar mais fácil atrair uma pessoa para a cama, os fabricantes adicionaram um corante azul à bebida para torná-la mais fácil de identificar. Nós deveríamos nos livrar de todo o estoque antigo. Essa é outra razão pela qual eu quero que você se livre deles. Sua velha travessa. Vou encontrá-los. Mas não quero que Audrey saiba. Os últimos 40 ou mais estão em um grande frasco branco de aspirina. Brent foi direto para o banheiro. Lá estava o frasco grande de aspirina, mas estava vazio. Ele procurou em seus outros medicamentos, então vasculhou todos os armários da cozinha, mas não teve sorte. Incerto sobre o que fazer em seguida, Brent considerou que Sue não parecia estar sofrendo de perda de memória. Ela parecia totalmente racional e não apresentava outros sintomas. Além disso, parecia improvável que ela pudesse ter consumido todos os 40 comprimidos. Então, onde poderia estar seu estoque de drogas? Ela já tinha se livrado delas e esquecido? Decidindo ficar quieto, Brent foi para casa. Antes de voltar para casa, Brent deu uma caminhada rápida em um parque próximo. Ao chegar em casa, o telefone tocou. Era Audrey. As coisas estão progredindo rapidamente agora, ela disse. De que maneira? Perguntou Brent. Eles levantaram uma questão sobre nosso contrato. Isso é um problema? Não, na verdade são boas notícias. Eles estão questionando nossos prazos de entrega. Eu sempre antecipei essa possibilidade, então incluí alguma flexibilidade. Se essa for a única preocupação deles, podemos estar livres. Só precisamos fazer ajustes rapidamente. Isso parece promissor. Acredito que sim, mas preciso de um favor. Diga-me. São 10 da manhã agora, o que significa que são 5 da tarde em Pequim. Eles solicitaram uma reunião pelo Skype em 24 horas. Nigel e eu trabalharemos direto durante o almoço, mas temos comido muito fast food. Então, você poderia preparar uma salada para 2, por volta de 5? Claro. Você pretende jantar aqui? Não. Se tentarmos terminar isso em uma de nossas casas, provavelmente esqueceremos algo importante no escritório. Só pretendo ir para casa rapidamente, trocar de roupa, pegar uma salada e voltar para o escritório. Então continuaremos trabalhando até terminar. Considere feito. Você gostaria de uma garrafa de vinho também? Absolutamente não. Nada de álcool até que isso seja resolvido. Entendido. Mesmo pelo telefone, ele conseguia sentir a excitação dela. Ele se perguntou se eles teriam tempo para uma rapidinha enquanto ela se trocava. Talvez ele pudesse ajudá-la a se despir. Às 4 horas, Brent preparou 3 saladas de presunto e cozinhou meia dúzia de ovos. Ele armazenou 2 das saladas em recipientes Tupperware e as colocou em uma bolsa térmica junto com 3 garrafas de água mineral, adicionando 2 delas à bolsa. Depois, ele colocou a bolsa na geladeira. Então, ele preparou um café forte e despejou em uma garrafa térmica. Ele bebeu o café restante e levou a última salada e a garrafa de água para seu escritório em casa. Brent estava trabalhando no projeto de uma extensão para um armazém próximo, com o qual o cliente parecia satisfeito até então. A única preocupação deles era o impacto na área de estacionamento. Brent estava tentando maximizar o número de veículos que caberiam no espaço restante. Ele descobriu que vagas de estacionamento diagonais forneciam alguns espaços extras. Sentindo sede por causa do presunto salgado, ele terminou sua água mineral e continuou seu trabalho. No entanto, sua mente continuou divagando, então ele fez outra xícara de café. Ele estava preocupado com alguém chamado Nigel e esperava que Audrey não corresse para tomar banho quando chegasse. No entanto, tudo o que ela fez parecia razoável. Ele procurou por sinais de infidelidade, como lingerie nova ou manchas na calcinha dela, mas não encontrou nada suspeito. Talvez ele estivesse apenas imaginando coisas. Audrey irrompeu em seu escritório às 5:30. Você fez alguma salada? Não vejo nenhuma na geladeira, ela perguntou. Brent foi para a cozinha. Eles já estão embalados na terceira prateleira da bolsa térmica. Ótima ideia, ela elogiou.
Ela serviu uma galinha velha e salpicada para ele e levou para o escritório dele. Aqui. Obrigado. Para que serve isso? Por ser um marido incrível. Hoje à noite eu vou te mostrar o quanto eu te aprecio. Isso vai te dar força se você se ater a apenas um. Ela foi para o andar de cima. Só tenho tempo para um café. Você pode fazer um? Já preparei um frasco para 2. Isso é muito atencioso. Já te disse o quanto te amo? Brent voltou para seu armazém sentindo que uma pausa momentânea do computador havia renovado sua perspectiva. Ele percebeu que havia espaço para carros adicionais na extremidade mais distante do prédio, onde os caminhões eram carregados. No máximo, um funcionário poderia precisar esperar brevemente enquanto um caminhão manobrava. Ele não ouviu o chuveiro ligado. Parte dele queria pegar Audrey antes que ela saísse correndo de novo, embora soubesse que ela não voltaria ao trabalho vestida de meias e salto alto. Ainda assim, ele estava curioso sobre o que algo mais confortável significava. Audrey correu para o escritório dele carregando uma velha sacola de compras com suas saladas na garrafa térmica e o cumprimentou com um abraço e um beijo. Se eu estiver atrasada, não comece sem mim. Quando ouviu a porta da frente bater e o carro dela ir embora, Brent deu um suspiro de alívio. O cabelo de Audrey estava preso em um rabo de cavalo nada atraente, e ela usava roupas largas de corrida e tênis. Ela parecia menos atraente do que quando chegou, e não tinha tomado banho. Não havia motivo para preocupação, afinal. Ele tomou pequenos goles de sua cerveja, soltando um arroto, percebendo que não conseguiria terminá-la. Se soubesse que Audrey seria tão atenciosa, não teria se entregado a um café extra e uma garrafa de água. Voltando para a cozinha, ele forçou mais um gole antes de despejar o restante na pia. Uma pena, mas logo ficaria sem gás de qualquer forma. Ele não queria que Audrey pensasse que ele não apreciou o gesto dela, então ele lavou e secou o copo antes de guardá-lo. Mesmo aquela pequena quantidade estava começando a deixá-lo grogue. Ele acordou se sentindo desorientado. A janela do quarto parecia fora do lugar. Estava bem na frente dele. Deveria estar à direita. Não sendo de entrar em pânico, ele olhou para ele e tentou descobrir o problema. Ah, entendi. Ele não estava na cama. Estava no velho sofá do escritório. Não era a primeira vez que ele dormia ali. Ele se sentiu tonto. Respirando fundo, pensou consigo mesmo que se alguns goles de bitter podiam fazê-lo se sentir assim, ele devia estar ficando velho. Estava escuro tanto em seu escritório quanto do lado de fora da casa, e ele se perguntou que horas eram. Devia ser depois das 8 horas. Ficou claro até então. Parecia muito esforço olhar o relógio. Ele virou a cabeça para olhar para o tênue raio de luz que se estendia pelo chão. Estava vazando por baixo da porta, indicando que havia uma luz acesa do lado de fora. Audrey devia estar em casa. Enquanto ele observava, a luz gradualmente se expandiu. A silhueta dela surgiu da porta. O contorno da cabeça dela era inconfundível, e seu cabelo não estava mais preso para trás. Antes que ele pudesse vê-la mais, ele fechou os olhos e fingiu estar dormindo. Ela abriu a porta completamente, sussurrando suavemente, Brent. Ele não tinha certeza do porquê ele ficou em silêncio, talvez por causa do cobertor com que ela o cobriu, ou por causa da sensação de que ela estava se esgueirando. No entanto, manter meus olhos fechados pareceu uma decisão sábia. Gradualmente, o raio de luz desapareceu enquanto ela silenciosamente fechava a porta. Enquanto ele estava deitado no escuro, tudo ficou claro. Ele deve ter cochilado durante o intervalo. Audrey voltou para casa e o abrigou. Ele se perguntou vagamente se ela ainda queria intimidade. Ele abriu os olhos e percebeu que queria perguntar se ela tinha terminado de renegociar o contrato, então sentou-se e olhou para o relógio. 11h15, quase meia-noite. A percepção o fez acordar. Ele se levantou. Ao girar a maçaneta da porta, um som suave chamou sua atenção. Audrey estava no corredor, pegando o telefone da parede. Ele esperava que não fosse mais trabalho relacionado ao contrato. Ele abriu a porta e, ao ouvir a conversa abafada dela, ele congelou. A viagem para casa foi desconfortável,
com aquelas bolas vazias barulhentas? Nigel tinha visitado. Brent, agora lúcido, ouviu o lado da conversa de Audrey. Não, ele ainda está dormindo profundamente. Dei 2 a ele. Ele provavelmente não vai acordar até de manhã. Não se preocupe, eu já troquei os lençóis, ele não vai desconfiar de nada. Então, hoje à noite, você vai fazer amor comigo na nossa cama. Então, o que vem a seguir na sua lista? Você é tão sujo, Nigel Priest. Eu tinha um pressentimento de que esse poderia ser o caso. Não, está tudo bem, eu tenho tudo o que preciso. Houve uma longa pausa. Você é louco. E se Brent estiver bem ao nosso lado na cama? Podemos precisar de 3 pílulas para fazer isso. Não, ele nunca os encontrará. Pelo menos não ainda. Eu os escondi onde ele nem pensaria em procurar. Bem, talvez possamos trabalhar para 4 ou 5 pessoas juntas, mas somente se assinarmos um contrato. Certo, tenho que ir, vejo você de manhã. Brent fechou a porta silenciosamente e voltou para o sofá. Ele estava certo desde o começo. Ele estava bravo, principalmente consigo mesmo, e não iria perdoar Audrey. Ou Nigel, para falar a verdade. Audrey foi até a porta e ele fingiu estar dormindo. Ela abriu levemente, sussurrou seu nome e então saiu, claramente indo para o andar de cima, para a cama conjugal, agora com lençóis recém-lavados. Brent estava deitado no escuro, preocupado com pensamentos de vingança. Estava claro para ele agora que ela devia ter descoberto o remédio em posse de sua mãe e queria dá-lo a ele. A traição lhe causou uma dor profunda. Eles aproveitaram suas saladas e beberam seu café, esperando que ele desistisse. Então eles profanaram sua cama em sua própria casa. Se ele não tivesse bebido tanta cerveja, ele nunca saberia. Ele jurou causar grande dor a ambos. Ele pensou que não conseguiria dormir novamente. Mas depois de 5 minutos, ele conseguiu. Ele acordou por volta das 6 da manhã seguinte, surpreendentemente ileso. Ele ouviu Audrey levantar às 7, e logo depois ela entrou no escritório com uma xícara de café. Brent gemeu e tentou se sentar, segurando sua cabeça dolorida. Você estava dormindo profundamente ontem à noite, então eu te cobri e deixei você descansar. Obrigado. Desculpe por isso, devo ter me esforçado demais. Tenho sonhado com estacionamentos de armazéns a noite toda. Na verdade, nos sonhos que me lembro, havia contratos quebrados e lençóis sujos. Espero que você não tenha voltado para casa muito eufórico. Não se preocupe. Acho que você deveria ter encontrado outra pessoa para se divertir. O quê? Eu estava só brincando. Ah. Acontece que eu estava tão exausto quanto você no final. Ótimo. Que horas você chegou? Por volta das 8 horas. Brent não conseguiu deixar de se perguntar se ela realmente teve uma sessão de intimidade de 3 horas enquanto ele dormia. Eu tenho que ir. Há um dia importante pela frente. Boa sorte. Me conte como foi. Ele sentou-se à escrivaninha, refletindo sobre a conversa que acabará de ter ao telefone. Ela havia afirmado que havia escondido os comprimidos em um local que ele nunca pensaria em procurar. Então, onde seria? Ou melhor, onde eles não poderiam estar? Ele se aventurou no quarto, então hesitou. Tinha que ser um lugar que ele não pensaria em procurar. Mas sem que ela soubesse, ele tinha ouvido suas palavras. Tinha que ser algum lugar facilmente acessível a ela, mais discreto para ele, talvez escondido à vista de todos, não em bolsas ou bolsos, algum lugar visível para ele, mas camuflado. Então ele se lembrou da menção dela de, por enquanto. Implicava um esconderijo temporário. A sugestão da mãe dela de um grande frasco de aspirina veio à mente. Brent entrou no banheiro da suíte. O armário de remédios parecia o lugar lógico para guardar pílulas, onde elas não levantariam suspeitas. Ele o abriu, olhou para dentro e imediatamente soube onde estavam. Seu frasco enorme de vitamina D, branco puro, chamou sua atenção. Ele não precisaria usá-lo até o fim do verão. No entanto, ele o inspecionou agora e encontrou sua suspeita confirmada.
Ele o carregou para baixo e esvaziou seu conteúdo na mesa. Seu suprimento de vitamina D foi apreendido, presumivelmente para uso posterior. No entanto, ela foi além de apenas substituir os comprimidos. Há um pequeno sedimento no fundo da bolha. Ela riscou cuidadosamente o nome da pílula de cada pílula. Audrey era bem astuta, mas ele não era menos astuto. Retornando à sua mesa, onde ele estava pensando mais produtivamente, ele considerou a situação. Acontece que a mulher insidiosa estava subindo na lista de desejos de Nigel, e o próximo item aparentemente incluía intimidade experimental, presumivelmente com ele incapacitado ao lado deles. Este homem era incomum, e Audrey era ainda mais incomum. Ele tinha uma quantidade significativa de comprimidos, e ela provavelmente não teria notado se ele tivesse tomado alguns. Ele bebeu 6 e colocou o resto em um pote e guardou no armário do banheiro. Ela ligou às 10h30. Nós garantimos o trabalho. A delegação chinesa está chegando para finalizar o contrato. Nós os pegaremos em Heathrow às 11h45 da manhã de amanhã. Que notícia fantástica! Ótimo trabalho, vocês dois. Nós cuidaremos dos detalhes finais hoje. Então, Nigel quer nos levar para jantar hoje à noite. Nós dois? Claro. Ele quer agradecer pelas saladas e pelo café. Ele fez uma reserva no Claudius. E a esposa? Ela vai visitar a irmã até amanhã à tarde. Ele está planejando uma festa para toda a empresa neste fim de semana, e ela vai se juntar a eles. Podemos todos comemorar novamente. Parece bom. Nigel mencionou que gostaria de visitar nossa casa antes do jantar. Ele está curioso sobre onde eu moro e quer experimentar sua velha galinha malhada. Eu sugeri que tomássemos uma cerveja juntos antes do jantar. Ele estará lá antes das 6. Concordou? Nunca viu onde você mora? Agora Brent tinha que agir rápido. Anteriormente, ele havia construído uma extensão de garagem completa com uma sala de serviço e uma estufa para seu vizinho, Ted, que por acaso era o chefe de segurança do aeroporto de Heathrow. Brent rapidamente reservou um voo para a manhã seguinte usando o cartão de crédito de Audrey, citando a necessidade de arranjos especiais. Ele combinou de dirigir até lá e discutir mais sobre o assunto na chegada. Posteriormente, Brent contatou Ted. A equipe do balcão de informações foi cooperativa e compreensiva. Ted chegou e conseguiu convencê-los de que os pedidos de Brent não eram incomuns. Ele garantiu que cuidaria de tudo. Brent deu a ele 25 libras, e Ted confirmou que estaria de plantão no dia seguinte quando Brent retornasse. Por volta das 5h30, Audrey chegou em seu Citroën, entrando na garagem, enquanto a Mercedes de Nigel estacionou na entrada. Brent serviu 3 cervejas, batizando 2 delas com um rodopio. Eles entraram na sala, animados, e se apresentaram. Acabei de servir, Brent disse, colocando os copos no balcão. Você guarda na geladeira? Nigel perguntou. Tecnicamente, deve estar em temperatura ambiente, mas no verão eu guardo na geladeira. O telefone fixo tocou, levando Brent a entrar no corredor. Não havia ninguém na linha. Ele não pôde deixar de admirar a astúcia dela. Ela deve ter discado rapidamente do celular, provavelmente guardado no bolso. Era evidente o que tinha acontecido com a bebida dele. Deve ter sido um número errado, Brent anunciou ao retornar. Antes que ele pudesse se acomodar, Nigel levantou seu copo. Saúde! Eles brindaram e beberam. Isso é fantástico, Nigel elogiou. Brent tomou um pequeno gole, fingindo ter um bocado antes de engolir. Com licença por um momento. Preciso de um pouco de ar fresco, fiquei preso na frente do computador o dia todo. Fiquei em casa ontem e uma cerveja disso me atingiu forte. Ele se levantou, tomou outro gole de cerveja e saiu pelas portas francesas, levando seu copo com ele. Lá fora, no pátio, ele saiu de vista e cuspiu a cerveja nas rosas, esperando que não as machucasse quando o restante da cerveja fosse derramado sobre elas. Brent se sentiu arrependido por desperdiçar mais um copo de sua bebida favorita. Ele recuperou seu estoque intocado de cerveja escondido sob um arbusto, serviu um pouco e voltou para dentro de casa. Antes de se sentar, ele levantou seu copo e propôs um brinde.
Aqui vai para Nigel e minha brilhante esposa. Todos se levantaram, brindaram e tomaram grandes goles. Então eles conversaram e beberam suas cervejas sem parar. Logo Nigel se levantou novamente e exclamou, Gambei. O que isso significa? Brent perguntou. É chinês para baixo para cima. Temos que terminar nossas bebidas, Nigel respondeu. Todos esvaziaram seus copos, e Brent sugeriu, alguém quer mais uma? Não, obrigado, precisamos sair logo, veio a resposta. Então venha para o nosso lounge. 5 minutos depois, eles estavam saindo. Depois que ficaram inconscientes, Brent carregou Nigel para o quarto de hóspedes, onde amarrou seus pés e mãos com fita adesiva, facilitando o transporte posterior. Ele também fechou a boca com fita adesiva, embora duvidasse que fosse necessário por algum tempo. Ele preparou a mala de mão de Audrey com itens cuidadosamente escolhidos para seu voo no dia seguinte, organizando sua bolsa também. Depois, ele a ajudou a ir para a cama, garantindo que ela estivesse confortável. Esta noite ela se entregaria ao ato íntimo que tanto estimava, mas não com Nigel. Ele decidiu aproveitar a oportunidade antes da partida dela. Então, ele cuidou dos detalhes finais. Verificando os bolsos de Nigel, ele encontrou sua carteira contendo seu endereço residencial e os detalhes de chegada de Heathrow de Pequim. Os nomes dos cavalheiros chineses, Sr. Shen e Sr. Wei, foram anotados em um grande cartão por Brent. Os contatos telefônicos de Nigel incluíam a RH e a RM, presumivelmente os números de casa e celular de sua esposa. Brent enviou uma mensagem a ela, não voltarei até amanhã à tarde. Prepare-se para uma grande surpresa. Ele desligou e foi para a cozinha, onde limpou meticulosamente os copos de cerveja, certificando-se de não deixar passar o do jardim. Depois, ele discretamente misturou 2 garrafas de água mineral com um sedativo cada. Programando o alarme para as 4 da manhã, ele então confirmou seu compromisso com a empresa de mudanças pelo telefone. Subindo as escadas, ele se envolveu em um último encontro íntimo com sua futura ex-esposa. Apesar de uma sessão extenuante, ele surpreendentemente dormiu bem e foi verificar às 2 às 4. Na manhã seguinte, Brent estacionou a Mercedes de Nigel em Heathrow, dando a ele um último gole de água antes de deixá-lo dormindo no porta-malas do carro. Ele então acordou Audrey, vestida elegantemente em um terno para a ocasião. Vamos, você vai se atrasar para assinar aquele contrato importante. O quê? Que horas são? Aqui, tome um pouco disso para acordar. Ele ligou para Ted, que o encontrou no balcão de informações. As 2 garotas de plantão permaneceram as mesmas, e Brent apresentou o passaporte e a passagem de Audrey para elas, confirmando a história de ontem. Ela tinha muito medo de voar. Apesar de ter participado do curso de primeira viagem da companhia aérea, esse era seu voo inaugural. Embora tivesse recebido um sedativo leve, seu medo persistia. Combinei de acompanhá-la no lado A. Ela insiste que eu a acompanhe até seu assento. Ela só tem esta pequena mala, pois fez o check-in mais cedo, Brent explicou. Ted se ofereceu para acompanhar Brent, e a moça chamou um membro da tripulação de voo, que foi informado sobre a situação de Audrey e concordou em ajudar. Enquanto os faxineiros ainda estavam trabalhando no avião, o assento de Audrey foi preparado. Brent havia reservado o assento 40K na parte traseira, perto da janela, garantindo o mínimo de perturbação. Ele guardou a bolsa dela embaixo do assento da frente, prendeu o cinto de segurança e a encorajou a terminar sua água. Tente descansar um pouco. Nigel cuidará de tudo, ele a tranquilizou. Brent discretamente entregou a Ted os 25 previamente combinados, então retornou ao balcão de informações, assegurando à equipe que sua esposa estava seguramente acomodada em seu assento. Ele permaneceu no aeroporto por mais de 2 horas antes que o voo dela decolasse. Abastecido com café Starbucks, ele finalmente foi até a área de desembarque. O voo de Pequim chegou pontualmente, e 15 minutos depois, eles emergiram. Viajando leves, com apenas pequenas malas de mão, eles estavam entre os primeiros a passar pela alfândega. Segurando seu cartão, ele os cumprimentou. A intérprete,
uma figura impressionante, perguntou sobre o paradeiro do Sr. Priest, embora sua pronúncia tenha feito soar como por favor. Audrey mencionou sua proficiência em inglês, embora com um leve erro de pronúncia. Bem-vindos a Londres, estimados convidados. Sou o motorista do Sr. Priest e vou transportá-lo até o local onde o contrato será assinado. Ele ajudou com a bagagem deles. Assim que se acomodaram na parte de trás do Mercedes, ele abriu o porta-malas e guardou as malas onde Nigel estava cochilando. Tomando o assento do motorista, ele elaborou. O Sr. Priest estava revisando seu contrato durante a noite. Ele está descansando enquanto eu assumo o volante. O intérprete transmitiu sua mensagem enquanto eles se dirigiam para a residência de Nigel. Ele antecipou o retorno de Harry agora. Não vamos assinar na sua empresa. Desculpas pela demora. Só precisamos pegar uma testemunha para suas assinaturas. Enquanto o intérprete traduzia, Brent enviou uma mensagem do telefone de Nigel para Harry. Estou vendo Audrey há semanas, mas fique tranquilo, estou em casa agora. Ele os abandonou na entrada da garagem e foi embora. Eles esticaram o pescoço para observá-lo. Olhando para trás, ele viu Harry saindo correndo, jogando o telefone de Nigel em uma cerca viva, então chamou um táxi. Ele passou a tarde supervisionando os empacotadores enquanto eles carregavam os pertences de Audrey em seu caminhão. Logo, eles estavam a caminho do depósito. Antecipando o cronograma incerto de Audrey para a recuperação, ele achou razoável pagar antecipadamente por 3 meses. Naquela noite, enquanto Brent relaxava com uma velha galinha malhada, ele ponderou sobre o paradeiro dela. Ela estaria pousando em Pequim por volta dessa hora. Naturalmente, ela não carregava a bagagem despachada, apenas o vestido leve de verão que ele havia escolhido para ela. O calor de Pequim significava que ele havia omitido seu sutiã e calcinha, pensativamente. Ele especulou se eles iriam revistá-la. Ele havia removido sua garrafa de água com álcool e sua bolsa continha apenas um saco plástico com 2 dúzias de drogas. Ele refletiu sobre a legalidade delas na China. Ela não tinha telefone, dinheiro, cartões de crédito, passaporte ou passagem de volta. Tudo o que resta é sua bagagem de mão. Nada de extraordinário, exceto uma garrafa de Old Second, preservativos e uma garrafa de lubrificante. Como isso será percebido em Pequim? Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder histórias novas, igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.